Paz do Senhor, irmãos. Reunimos mais uma vez na presença do Senhor para exaltar o nome dEle, para glorificar que Ele quer digno de receber a nossa adoração. Isso deve ser motivo de alegria para nós, nos reunirmos, ainda que com uma certa distância, sem poder conversarmos mais perto um do outro. Nós temos a certeza que o Senhor se faz presente no nosso meio, que Ele está aqui e que Ele está conosco em todo o tempo. Amém? Você também que está aí na sua casa, você possa se alegrar junto conosco aqui na igreja, possa celebrar o nosso Deus e declarar tudo o que Ele é. Feche os seus olhos e vamos clamar a Ele a direção por este culto. Pai, em Tua presença nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer, nós podemos colocar diante de Ti os nossos corações, nós queremos nos derramar diante de Ti, nós queremos declarar que só Tu és Deus em nossas vidas. Pai, que os nossos corações estejam dispostos a serem moldados de acordo com a Tua vontade. Em tudo que fizermos, em tudo que falarmos, venha o Senhor dirigir os nossos passos e as nossas palavras. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa por quantas vezes nós temos trocado a Tua presença por coisas passageiras. Quantas vezes nós temos trocado o lugar secreto por outros lugares de aparente diversão, de aparente ganho, mas nós sabemos que só em Ti nós temos palavras de vida eterna, que só em Ti nós temos vida em abundância, só em Ti nós temos relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo. E nós Te pedimos, Senhor, venha nessa noite moldar cada coração, vem falar aquilo que nós precisamos ouvir e venha nos transformar. Que nós possamos mergulhar em Tua presença, não apenas aqui neste templo, não apenas nesses momentos de culto, mas em todo o tempo, por toda a nossa vida, nós possamos nos derramar em Tua presença e dizer: eis-me aqui, Senhor, faz em mim a Tua vontade, cumpre em mim o Teu querer. É para isso, Senhor, que nós existimos e é para isso que nós estamos aqui nessa noite. Eu Te louvo e Te agradeço. E Te peço a Tua bênção sobre este culto, sobre cada pessoa que está aqui e assistindo este culto em suas casas. Nós Te louvamos para todo sempre. Aleluia. Nos derramar na presença do Senhor. Declarar, Senhor, nós queremos mergulhar em Tua presença. Não apenas nos joelhos, não apenas nas coxas, não apenas na cintura, mas nós queremos nos derramar completamente. Nós queremos mergulhar completamente em Tua presença.
Nada nos separa do teu amor, Senhor. Em todo tempo, o Senhor nos ama com amor eterno. E nada nos separa deste amor. Nem as tribulações, nem os momentos de dificuldade, nem a fome, nem a nudez. Como diz a palavra, nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos resgatou. Ele nos amou primeiro, como diz a palavra. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor nos chamando, chamando, filho meu, vem cear comigo, vem passar momentos de comunhão comigo. Ah, meus irmãos, quanto nós temos trocado a presença do Senhor por tantas coisas. Tantas coisas. A noiva, ela espera pelo noivo, mas ela espera apaixonada por ele. Se nós temos a salvação, nós estamos aguardando pelo nosso noivo Jesus Cristo. Que nós possamos esperá-lo como na primeira vez, como no primeiro instante, com amor ardendo em nosso peito, não trocando por qualquer coisa, não trocando por fama, por momentos de lazer, por ciência, por sabedoria. O Senhor é mais do que tudo isso. O Senhor é mais do que tudo que Ele pode nos dar. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso noivo, Ele é o amado das nossas almas. Nós queremos, Senhor, verdadeiramente sermos filhos que desfrutam da Tua presença. Tua voz me chamou.
paz. Ainda que em meio às guerras nós temos paz com o Senhor, amém? E nós vamos declarar isso, que nós temos um lugar onde nós podemos descansar. Nós temos um lugar onde, mesmo em meio à turbulência, a paz e a abundância em nossas vidas. Porque este lugar é do Senhor. Este lugar é daquele que nos amou primeiro. Este lugar é na presença daquele que continua nos amando. E enquanto nós cantamos essa canção, você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, pode louvar, pode adorar o Senhor também com essas primícias da sua renda, depositando no lugar circular. Amém?
declarar sejam mais do que palavras. Em todo tempo nós possamos nos lembrar e declarar: Tu és tudo, Senhor. Para onde eu fugirei? Para onde me ausentarei da Tua face? Tu és tudo que eu preciso. Não há o que temer em Tua presença. Obrigada, Senhor, por esses momentos de louvor a Ti. Obrigada pelas ofertas depositadas em Tua casa. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado em amor. E em todo o tempo, o Senhor tem nos mostrado que nós não precisamos de nada mais além de Tua presença. Nós Te louvamos e Te agradecemos para todo sempre. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Cumprimento a igreja, amada igreja do Senhor, com a paz do Senhor. Aleluia. Sejam bem-vindos à palavra de Deus. Até aqui nós falamos com Deus. Nós oramos, nós louvamos cânticos espirituais. E agora o Senhor possa falar com cada um de nós, amém? Então vamos abrir nossos ouvidos espirituais para que essa palavra ela possa encontrar um espaço dentro de nós e ali fazer morada. Porque esta palavra, fazendo morada em nós, ela nos guiará nos próximos tempos, por muito tempo, porque nós gravamos na nossa memória. E em muitas situações nós vamos lembrar de algumas frases, de algumas ministrações, de algumas orações, de alguns louvores que falam tanto conosco. E esse louvor que nós cantamos agora, Há um Lugar, ele é com propósito que nós louvamos ele. No final do culto nós vamos louvar novamente. Há um lugar. Se você prestou atenção, que lugar é esse? Esse lugar é Jesus. Mas o que nós encontramos nesse lugar? Em várias situações, em várias estrofes dessa letra, dessa música, ele falou realmente o sentido deste lugar. E como é bom nós termos esse lugar, encontrarmos esse lugar, porque esse lugar existe, mas muitos não encontram. Muitos até sabem que existem, mas não correm para lá. Mas nós somos atraídos, porque o Espírito de Deus que habita em nossas vidas é atraída. Se nós não temos o Espírito de Deus em nossas vidas, então nós não valorizamos uma música, uma letra, uma mensagem como esta. Mas o Espírito Santo, que Ele habita em nós, Ele se identifica com essa mensagem. E essa mensagem tem tudo a ver com esta palavra que eu quero ministrar para vocês, palavra que vocês já conhecem. Nós já fizemos um retiro espiritual há poucos anos atrás, e foi logo aqui em São José dos Campos, antes de Jambeiro aqui, e o tema era João 6,68. Você pode abrir a Bíblia em João 6, que nós vamos andar um pouquinho nesse capítulo, é extenso esse capítulo, mas eu vou falar alguns versículos apenas, para que a gente não alongue muito esse tempo de ministração. E Jesus, aqui, ele está numa situação confrontado, parece que às vezes ele perde a calma dele, diante daquilo que ele constata, daquele povo que ia até ele, multidões que corriam até onde ele estava, para receber os milagres que ele fazia, porque a sua fama correu naquele lugar todo, e onde Jesus andava, com certeza ali a presença dele fazia diferença, e ele curava, ele libertava, fazia milagres maravilhosos, e as pessoas, multidões,
corriam atrás dele, com interesses próprios, interesse para si mesmo, a maioria deles. E Jesus percebia isso, e ao longo dessa mensagem nós vamos pontuar sobre isso aí. Mas eu quero falar a partir de João 6:60. Capítulo de João 6, no versículo 60. Existe aqui um título, um subtítulo na realidade, nisso que vai acontecer a partir do versículo 60. Vocês encontraram? Digo amém. Amém. Glória a Deus. Na minha Bíblia diz que Jesus é abandonado por muitos discípulos. Jesus é abandonado. Cabe, no nosso entendimento hoje, que nós sabemos tudo que Jesus fez por nós. Ele não precisava passar por tudo aquilo, porque ele não fez nada para ser penalizado do jeito que ele foi, crucificado, martirizado, de uma maneira assim, covarde, humilhante. Mas ele optou, ele escolheu obedecer ao Pai. Amém, igreja? Veio a primeira mensagem para nós, obedecermos ao Pai. Como é bom quando um pai, muitos aqui de vocês são pais, mãe, né? E como é bom quando um filho obedece. E como é desagradável quando um filho desobedece. Então se cria de repente um problema, porque aquele filho tem dificuldade, ou aquela filha tem dificuldade de obedecer. Porque é uma geração após a outra, ela vem com pensamentos e atitudes, movimentos diferentes. Então os jovens de hoje, as crianças de hoje, adolescentes de hoje, eles não pensam, não agem exatamente como adolescentes da época de 1950 e pouco, 60 e pouco, 70 e pouco. É muito mais informação, as pessoas aprendem mais rápido, existe mais disponibilidade de informações. E nessas informações vem muita coisa deturpada, que o objetivo é justamente atingir a mente dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens. E nós vemos hoje aí tantas coisas terríveis que acontecem, que desagradam com certeza a Deus, que desagrada de repente os pais em ver um filho, uma filha com aquele tipo de atitude. Então não podemos forçar que eles sejam iguais a nós. Eu não posso querer que meus filhos sejam iguais a mim, porque eu fui adolescente de 1960, imagina. Então não tem como exigir isso aí, mas a gente pode chegar com um bom senso, com o amor que nós temos, recebemos de Deus. Deus jorra do amor dele, derrama o amor dele sobre as nossas vidas, e nós podemos então ter um diálogo com nossos filhos, e quem sabe chegar a um denominador comum, né? Então aqui, Jesus é abandonado por muitos discípulos. Imagina como é que Jesus se sentiu, ele ser abandonado por discípulos. E também aqui fala a confissão de Pedro. Aqui Pedro também tem uma confissão maravilhosa, que me chamou a atenção, e é o que nós vamos realmente pregar a partir disso aí, nessa confissão de Pedro. Mas fala aqui, eu vou ler esse trecho para a igreja, e para aquele que nos acompanha em sua casa, possam realmente ter entendimento dessa palavra. É essencial que a gente ouça a palavra e entenda, para que a gente possa então usar dessa palavra em nossas vidas, amém? Essa palavra ela vai pautar a nossa vida. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Esse escandaliza, esse verbo escandalizar aqui, ele é no sentido assim, de decepcionar. Vocês estão decepcionados com isso, né? Para nós hoje, escândalo é outra coisa, né? Escândalo. Mas isso aqui, a gente pode fazer uma adequação, né? Eles se decepcionaram com Jesus. E por isso eles
abandonaram a Jesus. No 62 fala assim: que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então aqui ele fala uma coisa aqui que choca aquele povo. Como assim ele vai subir para onde ele estava? Nós entendemos isso, porque nós temos o conhecimento da prisão de Jesus, do interrogatório, da condenação de Jesus, daquele evento da cruz, dele morrer naquela cruz, ser sepultado, ao terceiro dia ressuscitar. E andar 40 dias depois de morto e ressuscitado. 40 dias. Muita gente podia dizer assim, e falam isso, muitos incrédulos falam isso, mas ele não deve ter morrido, ele passou muito mal, o pessoal pegou depois e medicaram, né? Mas não tinha, dada a barbárie que fizeram com ele, não tinha como ele voltar, né, à sua saúde. As pessoas não dão credibilidade que Jesus ressuscitou. O grande evento, irmão. Jesus morrer é uma coisa terrível, porque ele morreu gratuitamente, ele não fez nada para que fosse condenado. Ele não pecou, mas ele morreu por nós. Por isso que eu dou um valor tão grande ao culto de ceia, né? E hoje aqui, falando nessa passagem, eu meditei nessa palavra e foi maravilhoso meditar nessa palavra, porque a gente vai se aprofundando, a gente começa a estudar, pesquisar, e a gente não pode passar tudo isso para vocês, mas um pouco a gente vai passar. E ele já dá aqui no versículo 62, já dá um despertamento naquele pessoal, ele provoca aquele pessoal, o que seria, pois, se vocês vissem subir o Filho do Homem? Esse Deus, Filho do Homem, ele se fez homem, filho de homem, ele nasceu, né, de uma mulher, Maria. Para onde primeiro estava? Onde ele estava? Primeiramente ele estava no céu, desde o início com o Pai, a Trindade. Jesus é né, é um fator dessa Trindade. Aí no versículo 63 ele fala assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então ele começa a direcionar agora a palavra para essa dimensão espiritual. Que aquele povo até então, aqueles discípulos, né, aquela multidão toda, eles estavam na sua carne, nas suas emoções. Vinham de um Velho Testamento, né, que agora estava cessando de ser Velho Testamento. A partir de agora, Jesus começa o Novo Testamento, amém? A dispensação da graça é um outro ensinamento, é um outro princípio. Se fala de amar, de perdoar, não como uma opção, mas perdoar por mais que te tenham, por mais que nos tenham prejudicado, ofendido. Eu não posso reter o perdão para ninguém. Até porque, quem sabe na vida de alguns de nós, muitos de nós pecamos e ofendemos muito a Jesus com nossos pecados. E Ele nos perdoou. Amém, igreja? Nos perdoou quando a gente veio para a igreja? Não, o perdão vem lá da cruz. Amém, igreja? Já foi liberado esse perdão. Nós só temos aqui entender, né, o que Jesus veio fazer nesse mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, amém, unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça. Amém? Então ele traz uma ideia para nós, e não é uma sugestão, mas é um ensinamento, que nós precisamos crer, porque se creres, verás a glória de Deus, e nós queremos ver a glória de Deus, amém, igreja? Manifestada em tantos momentos em nossa vida, e a glória de Deus, ela está sobre nós. A glória de Deus está nesse lugar aqui, amém, igreja? Está sobre cada residência que está ouvindo essa palavra, ou ouvindo outros live de outras igrejas, onde está o povo de Deus esparramado nessa terra, ali está a manifestação de Deus, pronto para receber a adoração de cada um, tá? Pronto para falar para cada um aquilo que eles precisam ouvir nesse dia, e que nós precisamos ouvir nesse dia, foi a palavra que Deus me deu,
e eu precisava ouvir isso novamente. Não obstante, nós tivemos um retiro que nós falamos sobre esse versículo, mas o Espírito é que vivifica, o Espírito é que dá vida. A grande diferença, irmão, entre nós, no Novo Testamento, nessa dispensação da graça, em relação àquele povo que viveu no Velho Testamento, é que aquele povo simplesmente morria, amém? Não existia naquele tempo um aceno, não existia sobre eles o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo sobre aquele povo não existia, a manifestação do Espírito Santo vinha naquele tempo para os profetas, sacerdotes e reis, amém? Hoje nós temos esse privilégio, por isso que é a dispensação da graça, amém? Sobre todos nós, essa graça do Espírito Santo habitar em nossas vidas. Paulo, ele fala na igreja de Corinto, lá em 3,16, ele fala: não sabeis vós que sois o templo de habitação de Deus? Nós somos o templo de habitação, irmão, nós somos o templo. Essa casa, esse local aqui, esse salão aqui, é um templo físico, amém? Onde nós nos reunimos para orarmos juntos, louvarmos juntos, estar em comunhão, desenvolver comunhão, ter percepção de um irmão, de repente, que está triste, chegou triste na igreja, arrastando um problema sério, que ele vem na igreja, vou lá na igreja ver se Deus fala comigo. Deus fala assim contigo, porque Deus, ele não é surdo, não é cego, ele vê, ele ouve o teu lamento, ele vê o teu sofrimento, as tuas lágrimas que escorrem, Deus está vendo, amém, igreja? Oh, glória a Deus. E ele quer nessa noite dizer que ele é presente na tua vida, amém? Mas você precisa ser templo, amém, igreja? Um templo de habitação. Como seria esse templo de habitação? Veja que para receber as nossas vidas, esse lugar é bem limpinho, é arrumadinho, tudo desinfetado, conforme os protocolos exigem para esse tempo aqui de pandemia. Então é preparado um lugar. Agora imagina se viesse Jesus, naquele tempo Jesus andava, e ele chegasse aqui, fosse uma sinagoga, como nós estaríamos recebendo ele, amém, igreja? Quando a igreja convida um pastor meio famoso, que gravou, que aparece na mídia, e vem as pessoas, querem tirar fotografia, querem um autógrafo, né? Vem de outros lugares para assistir, para ouvir aquela pessoa, né? E Jesus não é assim, aqui nós vamos falar sobre isso. Quando aquele povo ficou tão satisfeito com aquilo que eles viam Jesus fazer, tão satisfeito como no início desse capítulo 6 de João, a primeira coisa que ele faz é a multiplicação dos pães e dos peixes. E aquele povo ficou assim, muito alegre com aquilo, ficaram vibrantes com aquilo, e eles queriam ter esse Jesus, né? Como rei, eles já queriam que esse Jesus fosse rei sobre eles, dado o poder que eles viam que tinha. E eles queriam um rei de poder sobre eles, como aquele povo antigamente de Israel tinha um rei poderoso, que era Davi. Amém? E eles então queriam colocar Jesus como rei. E Jesus, ele falou para aquele povo assim: eu não recebo glória de homens. Amém, igreja? Nós vamos ler isso aqui depois. Jesus não recebe glória, ele não quer receber glória, honra, né? Ele não quer. Nós glorificamos a ele, mas ele naquele tempo ele dizia que não era o tempo de ele receber a honra naquele tempo ali, amém? Hoje, precisa ser manifestado através de nós essa honra e glória, porque o que ele fez para nossas vidas, irmão, não tem preço. A nossa vida hoje, como foi o Vinícius que falou ontem, né? Não tem como voltar mais, foi isso, né, Vinícius? Não tem como voltar mais, não tem, amém, igreja? Então nós não podemos voltar mais. Nós tivemos assim um relacionamento, entregamos a nossa vida para Jesus, amém, igreja? Você entregou a sua vida para Jesus, irmão? Totalmente, irmão. Porque ele não quer parcialmente. Ele fala: filho meu, dá-me o teu coração. Ele não fala assim: filho meu, me dá o ventrículo esquerdo ou direito. Ele não quer uma parte do teu coração. Ele quer o teu coração. Mas não é o coração físico, essa bombinha aqui que fica dia e noite bombando, para que a gente continue respirando, funcionando nossos órgãos. Esse coração que fala assim de sentimentos, de amor, amém?
de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. Difícil, tem cada próximo que de repente você gostaria que não tivesse tão próximo, mas Deus coloca próximo da gente, né? Para nos ensinar algumas coisas, para desenvolver paciência em nossas vidas, para a gente aprender esse mandamento de amar o próximo do jeito que o próximo é. Porque muita gente nos ama do jeito que nós somos. Ou nós pensamos que nós não temos mais defeito porque a gente se converteu, ou está em processo de conversão. Amém? Então, nós temos que dar o devido valor para a palavra de Deus, e esse valor significa obediência. Amém? Como é que eu valorizo a palavra de Deus? Eu creio em Deus? Creio. Deus existe. Amém? Jesus? Creio, tá. E como é que eu valorizo isso? Obedecendo. Mais uma vez eu quero falar, por causa da desobediência, aquele casalzinho, Adão e Eva, eles perderam o grande privilégio que eles tinham de habitar naquele jardim do Éden. E onde eles tinham o grande privilégio, maior do que habitar ali, é usufruir da presença de Deus todos os dias, fazendo um culto doméstico com eles. Amém, igreja? Imagina quanta coisa Deus ensinou para aquele povo, aquela família. E eles, com tudo isso, irmão, tem gente que tem algo maravilhoso nas suas mãos e não valoriza. E qualquer conversinha que vem no ouvido deles, como aconteceu com a serpente, ludibriá-los com uma conversa falsa, mentirosa, despertando neles uma vontade uma tentação de pecar, e eles caíram, foram tentados e caíram na tentação. E essa desobediência resultou que eles foram expulsos daquele lugar. Irmão, isso acontece logo no iniciozinho da Bíblia, para a gente já ter isso aí como um exemplo para nós. Se Deus não poupou, né, aquela família, que ele, com a sua própria mão, né, gerados, feitos com a mão de Deus, com as digitais de Deus na vida deles, soprou sobre eles o espírito de vida, amém? Porque é Deus que dá o espírito de vida. E as pessoas não valorizaram. Então nós precisamos valorizar, irmão, o que tem valor. Tem coisas que parecem que tem valor, tem um rótulo, mas não tem valor, o conteúdo não é bom. E a maioria das pessoas compram pelo rótulo, amém? Se chama propaganda enganosa. Jesus não faz propaganda enganosa. Ele fala realmente o que nós devemos aprender, e ele se coloca numa posição de ensinador. Ele diz: aprendei de mim, lá em Mateus 11, que sou manso e humilde de coração. Amém? Você já aprendeu esse versículo? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Precisamos dessa mansidão, precisamos dessa humildade, precisamos deixar toda a arrogância, toda a soberba, amém? Todo o complexo de superioridade. Também Deus não nos quer com complexo de inferioridade. Nós temos que estar numa posição realmente de um verdadeiro cristão que foi remido, né? Que foi regenerado. Um dia nós fomos gerados lá na barriga da nossa mãe, cada um da sua mãe. E gerou uma criatura. Mas com pecado. Veio com defeito de fabricação. O pecado veio em todo ser. O único que não veio com pecado foi Jesus Cristo. Todos, então, que têm pecado, precisam se arrepender dos pecados. Tão logo perceba que cometer um pecado, e cometer pecado significa errou. E errei nisso aqui, errei em falar isso, errei em confiar naquela pessoa, errei em ir naquele lugar com aquela pessoa, errei. As pessoas erram. Tem gente que erra numa situação, erra de novo, continua sempre errado, não aprende, está sempre confiando na pessoa errada, escolhendo a pessoa errada, indo nos lugares errados. Afinal de contas, a santificação, ela é proposta para nós, para que nós sejamos separados
da prática do pecado. Isso é ser santo, é separado do pecado. Nós passamos num lugar, eu passei agora numa avenida ali, terrível, aqui em cima ali. Muito tráfego, tinha até um fluxo, que o pessoal chama de fluxo, o negócio lá, eles impedem pedaços da rua e fazem o que querem ali, a polícia não manda naquele pedaço ali, parece. Parece que não, né? Que eles fazem o que querem lá, à luz do dia. Então o pecado está ali. A gente passa no meio do pecado, irmão, mas aquilo ali não nos atrai. Não passa na nossa cabeça, eu gostaria de estar lá com eles, eu gostaria de estar dançando esse funk, esse negócio, bebendo essas coisas, me drogando com essas drogas, amém? Nós não somos tentados, amém, igreja? Amém. Por que nós não somos tentados? Porque nós somos santos. Nós somos santos. Eu soprei para vocês, santo. Amém? Então, assuma, amém? Assuma essa posição de santidade. Eu sou santo. Porque lá no Velho Testamento Deus já falava assim, sede santos, porque eu sou santo. Antes que alguém perguntasse por quê, ele fala, porque eu sou santo. Amém? Nós já temos uma explicação dele, porque eu sou santo. Isso nos basta, a santidade dele. Porque se nós não andarmos em santidade, irmão, não existe meia santidade. Meia ou meio santidade. Agora não sei se é meio ou meia aí, né? Alguém que é bom de português aí, né? Acho que é meia. Meia de vestir, né? Tá? Não existe parcialmente santo, ou é santo ou não é. Não existe meio mentiroso, não existe meio adúltero, meio tantas coisas, ou é ou não é. Por isso que Jesus ensinou, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso, procede do maligno, né? Então vamos continuando aqui. O Espírito é o que vivifica. Então nós temos que valorizar esse detalhe. A nossa vida, irmão, é espiritual, porque Deus não nos olha como um corpo. Ele não está tão preocupado com o nosso corpo. Esse nosso corpo aqui, por causa do pecado, ele adoece. Vem doenças terríveis, e pessoas têm problemas mentais, problemas de tuberculose, problemas físicos, problemas de tanta coisa, por causa do pecado. A pessoa pergunta, mas por que essa criança nasceu assim? Por que esse moço desse jeito agora teve esse acidente e amputou a perna? Por quê? Por quê? Por quê? Amém? Então nós somos vulneráveis, amém? Nós somos tão frágeis, irmão, nós somos frágeis. Uma época eu pensei que eu era forte, hoje eu sei. Eu posso dizer que sou forte na fortaleza do Senhor. Amém? Mas nós somos realmente muito frágeis. Nós somos frágeis mesmo. Até é chato, um homem dessa mãe falar nós somos frágeis, né? Não é mimimi, não. Eu sei o que é fragilidade. Quantas enfermidades eu já passei. Amém? Mas Deus, Ele vai sustentando e vai nos permitindo essas experiências todas para que eu possa ver realmente que Deus tem cuidado da minha vida. Deus tem cuidado da tua vida. Você está aqui hoje, quem sabe quanto livramento Deus já te deu. Com certeza te deu. Porque a partir do momento que tu fala assim, eu entrego a minha vida para o Senhor, se levanta um inimigo que tem certo poder, não tem todo o poder, porque esse é de Deus, mas ele tem um poder relativo, o suficiente para derrubar a gente dentro de igreja. Para fazer pessoa dentro de igreja é deixar de ser de igreja. Não querer mais saber de Deus. Conheço pessoas, eu fico assim, triste mesmo, né? Pessoas que eu conheci, que foram praticamente amigos meus, até presbítero, né? E firme na igreja, a gente olhava a pessoa na igreja, ministrando, tocando, tocava também, essa pessoa que eu estou falando me veio agora à mente. E parecia que era inabalável. O pastor tinha maior confiança nele. O pastor que é o pastor dele, não era eu. Mas eu convivi com essa gente. E de repente hoje essa pessoa está andando à margem de Deus. Fazendo até, coloca na mídia social dele, até coisas chacotas com a igreja, com pessoas da igreja. Amém? Se juntando aos outros ímpios que ficam falando mal, né, das igrejas, dos crentes, dos evangélicos. Amém? Então é triste isso aí, a gente vê a pessoa e a pessoa pensa que está tudo bem e está no engano. Ele não tem ideia do engano que está. Porque o inimigo, irmão, por quê? Porque o inimigo cega a pessoa. Cega o entendimento da pessoa.
o torna surdo. Só não deixa ele mudo, porque fica falando uma série de bobagens. E a gente vai falar o quê? Oh Deus, destrói essa pessoa? Não, Senhor, tem misericórdia. É a primeira palavra, tem misericórdia. Levanta essa pessoa novamente, porque ela está caída. Ela pensa que não, mas ela está caída rastejando. O inimigo está levando ele por uma cordinha, como alguém leva um cachorrinho pela coleira, fazendo a vontade do inimigo. Irmão, isso é triste, essa ideia. Esse quadro é triste. E muita gente enfraquece dentro de uma igreja. Amém? Dentro de uma igreja, às vezes. Se decepciona dentro de uma igreja. Com A, B ou C, um pastor, com alguém da música, com alguém do diaconato, alguém. De repente, eu não vou mais na igreja, esses crentes, começa a xingar os crentes. Não, é um problema que ele teve, incompatibilidade com outra pessoa. Ficou na branca que o pastor falou uma verdade e aquilo ofendeu a ele. Amém? Jesus, ele falava umas verdades que muitos se ofendiam. Por isso ele escreveu, né, duro esse discurso. Quem pode ouvir? Tem discurso, irmão, como aquele povo. Isso aqui é velho, esse negócio de gente não gostar do discurso. Pô, eu vim aqui para ouvir uma palavra que me levante. Sim. Quando nós somos confrontados, a nossa reação é levantar e não cair. Amém, igreja? Porque Jesus, ele trouxe esse discurso, foi justamente para identificar, ou para que fosse identificado, porque ele sabia quem eram. Ele sabia quem eram. E ele queria, então, ele precisava identificar. Aliás, que aquele povo se identificasse. E muitos foram os que abandonaram. Mas há alguns de vós que não creem, no versículo 64 ele fala. Mas há alguns de vós que não creem. Olha só. Ele falando para a multidão e dizendo assim, há alguns de vós que não creem. Que na realidade aqui, já não é mais a multidão, ele está falando aqui agora com os 12. Até então, ele falava com a multidão, no capítulo 6, no início do capítulo 6, ele está aqui, 6:1, vamos contextualizar isso aqui, 6:1, como é que começa isso aqui? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Eles seguiam porque viam os sinais. Eles não amavam Jesus, não queriam obedecer Jesus. Aliás, o discurso foi duro, e aquele povo abandonou. Amém? E grande multidão o seguia. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para esses comerem? Ele está sempre preocupado com a nossa alimentação, amém? Aqui, em primeiro lugar, era a alimentação física, sustento, né, da fome mesmo deles, para eles comerem, tá? E a partir disso, quando ele começou a falar realmente, quando ele começou a trazer o evangelho dele, o ensinamento dele, as pessoas não aceitaram, porque muitos são os que procuram Jesus por causa da multiplicação dos pães, amém? Se não tem pão, eles não vão. Hoje as pessoas não fazem isso, não ficam, vem aqui no culto que nós vamos distribuir pão, mas eles querem oferecer alguma coisa que atraiam as pessoas para encher a igreja, inchar uma igreja. O contrato, alguém muito famoso faz alguma coisa, faz um show mesmo do culto, vira um show, que as pessoas gostam do show, entendeu? As pessoas gostam do show. Muitos vieram lá de fora e viviam indo nos shows. E agora chega numa igreja de repente e é muito parado, muito sem graça. Então a pessoa tem que colocar alguma coisa, né? Para fazer um show e as pessoas se sentirem bem. E, irmão, isso é emoção. Isso é emoção purinha. Olha que maravilhoso. Olha quem veio aqui hoje. Irmão, quem veio aqui hoje é Jesus. Amém? Não podemos estar honrando, glorificando pessoas, idolatrando pessoas. É Jesus. A palavra é Jesus. Nós estamos ministrando aqui Jesus Cristo. A palavra é viva. Por isso que nós falamos ali, vivifica. O Espírito é que vivifica. Tenho certeza que o Espírito Santo está se movendo aqui na tua vida. A partir da minha está, com certeza. O que me dá uma alegria muito grande. Me sobe realmente, não é emoção, irmão. É uma alegria. Uma mistura
de sentimentos, né? De gratidão a Deus, porque eu estou aqui hoje. Porque Deus um dia me pegou, que eu estava lá no mundo virado, achando que eu era um ateu, já tendo passado por ser umbandista, por ser kardecista, né? Por ser católico, por ser ateu, me considerava um ateu. E hoje eu estou aqui, ó, a misericórdia de Deus, vendo aquele jovem, aquele homem que décadas ficou totalmente fora do contexto de Deus, mas dentro do contexto de Deus, porque Deus olhava para a minha vida e sabia, e falava, como para vocês também, esse que está aí hoje, né? Não valorizando, fazendo piadas de igrejas, de crentes, ele é meu. Ele é meu. O diabo não mata não, ele é meu. Ele não vai morrer. E a gente passa por acidentes, por atentados disso, por confusões, um monte de coisa, né? E Deus fala assim, não vai, ele é meu, amém? Ele só vai a hora que eu chamar. Até então ele vai me servir. Então vamos servir a Deus, igreja? Amém? Não ser um mero religioso de ir na igreja, mas realmente abrir essa palavra, irmão, estudar. Nós temos rede social, chama alguém, eu não entendi o versículo tal, eu estou fazendo uma leitura aqui no livro tal, no versículo tal, capítulo tal, e não estou entendendo isso aqui. Com certeza você vai achar, a partir de nós, pastores, presbíteros, diáconos, ou mesmo alguém que não tenha esse título, mas tenha conhecimento suficiente para explicar alguma coisa que você não está entendendo. Amém, igreja? Porque Deus, ele fala por palavras, ensina por palavras, né? Usando metáforas, né? E parábolas e metáforas. Você vê lá ele falando uma metáfora, né? Eu sou a porta. Quando a pessoa fala para você assim, porta, imagina uma porta, você imagina Jesus? Não, né? Você imagina uma porta. Amém? Uma porta. Mais diversos tipos de porta. Mas Jesus fala assim, eu sou a porta. Então isso é uma metáfora. Porque ele quer ensinar alguma coisa através dessa metáfora. Que a porta, ele abre ou fecha a porta. Através dessa porta você pode entrar para a eternidade. Amém, igreja? Então, ele traz um ensinamento, ele desperta. Eu sou a luz do mundo. Você diz, não é o sol? Não é Jesus, amém? É Jesus. Então, tantas coisas que ele fala, eu sou o caminho. Aí tu assim, caminho? Aí tu assim, imagina assim, um campo, um mato, um barranco e um caminho. Não. Ele é muito mais do que isso, é o caminho que nos leva à salvação. Amém, igreja? Então, isso é uma metáfora. E uma parábola, né? Do semeador, por exemplo, lá vem o semeador e joga a semente, e depois ele interpreta e diz, inclusive, porque um dos discípulos pergunta assim para Jesus, por que você fala por parábolas? É porque esse povo, é para eles não entenderem, porque não vem aqui por causa da palavra, só vem aqui para comer, só porque tem pão. Amém, igreja? Então, nós podemos desenvolver, tem tanta coisa para aprender na Bíblia, irmão. Tanta coisa para aprender, a Bíblia, nós abrimos a Bíblia, e quanto mais você procura, quanto mais você busca, mais você encontra. Se você buscar 10 minutos por dia a Deus, de repente você vai achar Deus proporcionalmente a 10 minutos. Agora imagina se você procura 2 horas por dia, você vai achar proporcionalmente muito mais, né, do que de 10 minutos. Ele fala assim, buscar-me-eis, e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Então, quando nós buscarmos a palavra de todo o coração, nós vamos encontrar muito de Deus. E muito de Deus vai encher a nossa vida. E quando nós vamos agir fundamentado pelo muito de Deus que nós conhecemos. E isso determina realmente o nosso caminhar nesse caminho que é estreito. Porque é estreito. Qualquer vacilo nosso, qualquer falta de cuidado nosso, a gente pisa fora do caminho. E ao longo desse caminho, nós vamos ter um inimigo que vai nos tentar a cada dia. Esse caminho é cada dia, é cada hora,
Cada minuto é como se você estivesse literalmente andando. E você está andando e você vai passando por várias pessoas. E nesse caminho para a salvação que nós estamos, amém, igreja? Pouco amém. Você tem certeza que está nesse caminho? Glória a Deus. Me ajuda aí. Tá? E nesse caminho que nós estamos caminhando, irmão, nós muitas vezes somos tentados. Muitas vezes nós vacilamos. Nós fazemos aquilo que não agrada ao Senhor. E a palavra fala assim: agrada-te do Senhor, ou deleita-te no Senhor, e Ele concederá o quê? Os desejos do teu coração. Mas você tem que se agradar dele. Mesmo que o duro seja desse discurso, você precisa se agradar dele. Não se ofenda com a palavra. Tem gente que se ofende: o pastor falou isso, eu não gostei. Mas é a palavra que vem, irmãos. Que ninguém vai pregar uma coisa para entristecer você. E se alguma coisa entristeceu você, Deus fala que a alegria do Senhor é a tua força. Não é tristeza. De Deus vem alegria, não vem tristeza dele. E se você tem alguma tristeza em ouvir uma palavra e ela te choca, a não ser que seja de repente alguém meio desequilibrado pregando e sabe do problema teu e te exponha. E diz até teu não é como o irmão ali ou a irmã ali, né? Não é isso? Amém, igreja? Então, a palavra vem e com certeza ela não voltará vazia. Tem isso na Bíblia? Tem. A palavra de Deus não volta vazia. Antes, ela faz o que lhe apraz fazer. Amém? É aprazível, é prazeroso. Deus tem prazer em nos confrontar. Amém? Prazer, porque Ele está trabalhando na nossa vida, Ele está moldando na nossa vida, Ele está como um oleiro, que Ele pega aquela porção de barro e põe as mãos dele em cima daquilo ali, e aquilo começa a rodar e ele começa a dar forma, aperta daqui, aperta dali, aperta dali, aperta dali. Aí de repente aquele vaso lindo, maravilhoso. Amém, igreja? Você é vaso? Então deixa Deus fazer um vaso de honra na tua vida. Irmão, para o barro, se aquele barro, se ele conversasse com o oleiro, imagina, né, uma situação dessa, vamos viajar um pouquinho. O barro está ali, aí vem aquele oleiro com aquela mão daquele tamanho, aquela pessoa, né, rude lá do interior, né, cheio de calo, né, e ele põe as duas mãos em cima daquilo ali e começa a dar forma, espreme daqui, aperta daqui, aquele barro de repente assim, está apertando, devagar, eu não estou aguentando, para com isso, eu não quero mais, eu desisto, eu vou quebrar, eu vou me jogar no chão. Ia sair vaso? Não, o vaso desistiu porque estava sendo apertado. Você é vaso, irmão? Você quer ser vaso? Deixa Deus dar forma, porque Ele vai dar a melhor forma. Amém? Ele não quer fazer um vaso meia boca de qualquer maneira de você, de nós. Ele é vaso de honra. Que quando Ele fala de vaso, Ele fala que uns são para honra, outros para desonra. Então tem gente que desonra. Aí eu sou um vaso do Senhor. Tem certeza que é do Senhor? É para honra ou para desonra? Então isso é colocado diante de nós, irmão. Dura esse discurso, né? Tem gente assim, eu sei disso. Mas se você sabe, deixa Deus fazer então. Amém? Que se você reclamar, é que você não está querendo que Deus faça conforme o desenho dele, o projeto dele. E eu falo isso, irmão, porque Deus tem... Ele tem apertado, às vezes me deixa só um gargalinho assim, a mão dele vai, né, total, só deixa um... Sabe aqueles vasos assim que por baixo, embaixo é um bojo, depois ele vai diminuindo, só fica um gargalinho lá em cima, mal cabe o dedo da gente ali, amém? Eu estou lembrando de um azul que tem em casa assim. Então aquele ali, né, é um vaso de honra. Deus trabalhou nele, Deus trabalhou em nossas vidas. Deixa Deus trabalhar, né? Eu sempre falava para o Vinícius, deixa Deus trabalhar. Tem um vaso, dá trabalho para fazer, dá trabalho. Pessoas que quando começam essa arte de fazer esses vasos, essa parte de cerâmica, né, o oleiro, tem gente que estraga muito barro, aí tem que fazer de novo, não deu certo. Não fazer de novo, não deu certo.
E com a gente muitas vezes é assim. Deus está tentando fazer, a pessoa escorrega daqui, escorrega de lá, e não permite Deus fazer a obra dele. E a boa obra que Ele começou em nossas vidas, Ele vai aperfeiçoando até o dia de Cristo. Ele tem todo o tempo que precisa para fazer de nós esse vaso de honra, essa boa obra em nossas vidas. Qual é o versículo que nós estamos? E um dos discípulos, assim o 7 aqui, né? O 6. Onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus, quando perguntou para Filipe, o que a gente vai fazer agora para dar alimentação para esse povo todo? Quantas mil pessoas, quantos mil homens, quantos mil homens tinham ali? 5.000. Naquele tempo só se contava os homens. Aí chega Paulo lá com a esposa e 3 filhos. Eles contam 1. Amém? Mas tem mais 4 para comer. Amém, igreja? Chega eu lá com meus 4 filhos, genros, aliás, noras, papá. Deus conta os homens. Contava os homens naquele tempo. O censo era para os homens. Então tinha 5.000 homens. E imagina as esposas, a filharada que ia. Então era muita gente. E o Filipe falou assim, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, porque para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, o André, o irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E Jesus então mandou aquele povo assentar. Assenta os homens. Assentaram-se os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, irmãos, isso é uma lição assim espetacular. Toda a vida que nós vamos nos alimentar, irmão, não custa você dar graças por aquilo ali. Mas eu comprei com o meu dinheiro, não caiu do céu. Eu trabalhei para poder estar comendo esse sanduíche bonito aqui, esse pão gostoso. Deus te capacitou. Amém? Você trabalhar e você receber esse valor. Te abençoou. Amém? Porque muitos têm vontade de trabalhar e não conseguem um lugar para trabalhar e não têm um pão para comer. Amém? Um dia nós recebemos uma missionária e ela disse que na missão que eles estavam, na Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, lembro demais, era amiga nossa, nós conhecemos ela antes de ir para a missão. Quando ela veio, ela foi na igreja e testemunhou. E tinha dia que eles levantavam, sentavam na mesa e não tinha pão, não tinha leite, não tinha. E eles davam graças a Deus. Senhor, obrigado, Senhor. Nós não temos nada, mas nós continuamos aqui esperando o mover do Teu poder. Eles agradeciam a Deus, eles não tinham nada, mas não murmuravam, eles agradeciam, nós te damos graças. Amém? Sem ter, mas eles davam graça pela fé. E ela contou. Acabaram de ter aquele momento de oração, fizeram praticamente um culto ali, no jejum. Chegou uma pessoa lá que sabia que eles eram uma missão evangélica, chegou lá e falou assim, eu trabalho com leite, eu tenho umas vacas e eu forneço leite, vendo leite, e eu vou todo dia deixar aqui 1 galão de leite para vocês. Amém? Então Deus foi provendo. Amém? Do nada. Quem é que faz isso, irmão? É Deus que faz isso. Tá? É Deus que faz isso. Toca no coração de alguém e essa pessoa vai e leva um saco de pão, leva um tarro lá de leite, e aquelas pessoas têm o suprir da necessidade. Deus tem feito assim com as nossas vidas muitas vezes. Quantas vezes eu já fui abençoado, irmão? Quantas vezes eu já fui abençoado? Até hoje tem gente que nos abençoa. Eu fico assim, meu Deus, glória a Deus. No início eu ficava assim meio orgulhoso, né? Eu não queria estar numa situação dessa. Eu queria estar podendo dar, eu estar podendo suprir isso e aquilo. Eu queria fazer porque eu fui isso, eu fui aquilo. Fui bem empregado, fui militar, trabalhei numa empresa espetacular, na Embraer, tive empresa, né? E agora eu recebo isso de uma pessoa porque eu não pude comprar. Amém, igreja? Isso é tratamento para a gente não ser soberbo nem orgulhoso. Porque a palavra nos ensina dizendo assim, melhor dar do que receber. Quem sabe em outros tempos eu teria dificuldade de dar as coisas para os outros, né?
Porque sabe o que eu dava para os outros, Deus fala assim, tu está dando, mas é muito pouco, você podia dar muito mais. E realmente isso me vem agora à memória. Eu tive tempo que eu poderia dar muito mais. E eu dava um tanto que eu achava que era o suficiente e ficava orgulhoso com aquilo porque eu estou ajudando alguém, ou algumas pessoas. Amém? Então Deus, Ele quer trabalhar conosco. Deixa Deus trabalhar, irmão. Olha, presta atenção para os sinais. Deus sinaliza para a gente o tempo todo. E Ele ali multiplicou os pães, aquele negócio todo. E João 6, sobraram 12 cestos ainda. E no 14 fala, vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo pois Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, eu falei no início, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Ele não queria essa glória. E lá na frente ele vai falar isso aí, eu não quero glória de homens. No 22, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que seus discípulos tinham ido sós. No 24, vendo pois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. Presta atenção, e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui, Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aqui, Jesus levantou aquele dia meio invocado, né? Tá? Porque Deus conhece o coração, irmão. Coisa linda é isso aí. Quanto mais nós buscamos a Deus, nós mais ou melhor conhecemos o coração de Deus. Deus conhece o nosso coração. Lá em Jeremias 17 fala que Deus é que conhece o nosso coração. Amém? Que o nosso coração é enganoso, mas Ele que conhece. Eu, o Senhor, conheço o teu coração. E Ele falou isso então, que foi por causa do pão. E Ele fala 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a estes o Pai Deus o selou. Esse versículo 27 também é uma bomba, amém? Ele traz no despertamento pessoal. O alimento mais importante não é o pão e o peixe, mas é o alimento espiritual. E aqui com isso, ele se coloca como ele sendo o pão da vida. E traz essa ideia que aquele pessoal não entendeu, acho que morreram e não entenderam, muitos deles, porque muitos abandonaram Jesus, não tiveram mais o ensinamento de Jesus. E Jesus fala assim, no 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Ele estava pedindo credibilidade para Ele. Deus enviou esse profeta, pessoas identificaram nele profeta. Mas Ele está pedindo que eles não creiam só nos milagres, porque aquilo era muito palpável, eles viram o pão e o peixe multiplicando ali, sobrando. Mas Ele quer agora que as pessoas creiam na mensagem de Jesus. E até hoje, irmãos, muita gente continua procurando Jesus, muita gente continua indo para igrejas, muitas igrejas vivem de campanha, é o pão que eles têm para dar para o povo, fazendo campanha por uma coisa que Deus já deu, amém? Eu não preciso fazer campanha para Deus me dar alguma coisa. Eu me colocando em sujeição, em obediência, fidelidade a Ele, sou fiel, Ele procura os fiéis da terra, para que estejam comigo, Ele diz. Os que andam num caminho reto, este me servirá. Quem são os que servem ao Senhor? Os que andam num caminho reto. Tem gente que anda num caminho, vai para a esquerda e vai para a direita, significa o quê? O cara está procurando alguma coisa, o caminho é reto, irmão, amém? O que anda num caminho reto, é retidão de andar certo. E essa retidão de andar certo não é um dia para a esquerda, outro dia para a direita. Como Paulo fala, as pessoas andam vacilando entre um pensamento e outro. Amém? Buscando a Deus e não buscando qualquer outra coisa que queira competir com Deus.
É Deus em primeiro lugar. É o reino do céu. Por isso que eu falo, irmão, é o reino do céu em primeiro lugar. Ainda hoje eu escrevi, irmão, vamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Nós temos um culto por semana aqui na igreja. Amém? Nesse tempo de pandemia, né? No domingo. No sábado tem o culto dos jovens, que é aqui na igreja. Mas deve vir os jovens. Segunda-feira e quinta-feira, nós estamos ainda na live, só feito de casa. Então, vamos realmente nos manter na brasa, irmão. Tá? Tira lá o espeto da carne lá da brasa, irmão. Acabou. Esfriou. Amém? Aqui é o braseiro. É o fogo de Deus. A palavra é o fogo de Deus. Quando nós tratamos essa palavra como palavra de Deus, ela é fogo de Deus. É espiritual. Não é do homem. Eu não tenho que contar história. Eu não vim aqui contar um testemunho longo de mim e no final do testemunho eu digo assim, aí Deus me abençoe, me curou. Não, eu não vivo de contar testemunho. O meu testemunho é a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que exerce na minha vida e na tua vida o poder de Deus. Pelo agir do Espírito Santo de Deus. Não é outra coisa, não. Não é uma emoção. Ninguém está aqui fazendo qualquer malabarismo aqui, qualquer alegoria para impressionar você. Olha que coisa maravilhosa, eu nunca tinha ido numa igreja como essa. Olha, não, isso aqui não é circo, irmão. E não é palco de show. Não é 1º de janeiro no Rio de Janeiro, com não sei quantos minutos de foguete no mar. Não, isso aqui é igreja que prega a palavra de Deus para a conversão, para a salvação, para a remissão dos pecados, que já na cruz foi liberado isso para todos nós, para os que crerem. E crer significa estar envolvido. Crer numa coisa é me dedicar àquilo, eu creio nisso. Alguém optou por uma profissão tal, faculdade tal, eu creio. E a pessoa se esmera e estuda para sair bem na prova, para sair um bom profissional, porque ele creu na sua escolha, naquilo que ele se identifica, ele creu naquilo, ele não negocia. Eu estou aqui, mas eu gostaria de estar fazendo lá outra faculdade, outro curso técnico. Não, ele crê naquilo ali. Ele casou com aquela menina, ou aquela menina casou com aquele menino, e ela creu que era a pessoa que Deus tinha para estar ao lado dela. E eles vão se ajustando, porque nenhum dos dois é perfeito, e vão se ajustando, e vão conversando, e vão se perdoando, amém? E vão se amando, amém? Se respeitando, paciência um com o outro, porque ele crê que é essa pessoa, porque é até que a morte nos separe. Amém, igreja? Então são detalhes tão sérios, fundamentos da palavra de Deus. Então não preciso fazer campanha para continuar casado, irmão, para o marido não ir embora. Não. A pessoa tem que realmente mudar alguma coisa em casa, perceber naquilo que ela está errada, ou ele está errado, e investir no relacionamento. Amém? E hoje a gente vê as pessoas não investindo no relacionamento. Às vezes investem em outro relacionamento e deixa o principal ruir, né? Cair. Misericórdia. Então vamos para o final. Aí Jesus, ele se identificou como sendo o pão da vida. No versículo 30, eles questionaram com Jesus. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Olha só. Que operas tu? O que tu pode fazer? Tipo assim. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus disse para eles, na verdade, eu vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então ele criou realmente, irmão, por isso que foi o duro discurso, desmoronou aquele entendimento que eles tinham, aquela idolatria por Moisés, porque Jesus aqui estava desconstruindo aquilo que eles criaram, aquele que o povo criou, que aquele povo gostava de uma idolatria, gostava de Davi como rei, de Moisés, de Abraão, nosso pai Abraão. Então eles tinham os seus eleitos, os seus preferidos. Era uma idolatria aquilo ali. E Jesus queria canalizar
essa admiração, essa fé, essa obediência, não para um homem mortal, mas para Deus, amém? E dizendo assim, creiam naquele que Ele enviou, pedindo, creiam em mim. E no 33 ele fala assim, porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Então ele foi trabalhando nisso aí, eles foram murmurando lá no 41, murmuraram, pois, os judeus, porque ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Aí uns diziam assim no 42, não é este Jesus, o filho do José? Filho do José, o carpinteiro lá, cujo pai e mãe nós conhecemos, como, pois, ele pode dizer, descia do céu? Então, para eles, aquilo era um embuste, né? Era uma mentira, não era verdadeira. Para eles era uma pregação mentirosa, porque eles disseram, nós conhecemos o Jesus. Eles não conheciam, não, eles pensavam que conheciam. Mas nós conhecemos Jesus, amém, igreja? Amém. Nós não estamos como aquele povo questionando o poder de Deus, o poder de Jesus, que Jesus veio sim para pagar pelo nosso pecado. Nós pecamos e o ônus foi para Ele. Ele pagou a conta, amém? A dívida era nossa. Ele falou assim, eu vou pagar a conta de vocês todos. Pode deixar que eu pago a conta de vocês. E Jesus então respondeu, não murmureis entre vós. E ele continuou dizendo aquilo ali, e as pessoas, vocês leem em casa, mas isso aí que não vai dar para mim explicar certinho por certinho, mas eu quero ir lá para os 60, que nós já lemos, né? Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro esse discurso. Tá? Porque eles abandonaram Jesus, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse, isso vos escandaliza? 65. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concebido. Então, Deus no controle de tudo. Quando nós falamos assim, Deus no controle de tudo, nós estamos olhando para esse versículo aqui. 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Muitos dos seus discípulos saíram da igreja. Amém, igreja? Não estão na igreja de Jesus. Discordaram de Jesus. Não quiseram mais Jesus como pastor deles. Não. Tá? Se ofenderam. Se escandalizaram. Né? Se decepcionaram. Então Jesus disse aos 12, 67. Olha o que Jesus fala. Irmão, eu não tenho coragem de dizer isso para vocês. Mas Jesus teve coragem. Porque Ele é Jesus e eu sou só um pastor. Então Jesus disse aos 12. Quereis vós também retirar-vos? Agora que ele só ficou com os 12. Amém? Até então, estava os discípulos, mais a multidão. E nessa multidão existiam também muitos seguidores deles. E esses abandonaram. Esses que eram apenas seguidores de Jesus, deixaram de seguir a Jesus, foram com a multidão. Amém? E agora só ficou ele e os 12. E ele pergunta, vocês também querem se retirar? Um pastor não fala isso para uma ovelha. Você, você não gostou da pregação, pode ir embora. Eu já ouvi isso uma vez de um pastor. Eu era um novo convertido. E o pastor ficou injuriado com alguma coisa na igreja, assim, e quem não quiser ficar aqui, a porta está aberta ali. Pode ir embora. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Fiquei até com medo. E o Pedro respondeu no 68. O que ele respondeu? Senhor. O que ele respondeu, igreja? Leia. Senhor. Amém? Para quem iremos nós? Tu tens a palavra, as palavras da vida eterna. Ele entendeu a mensagem. Jesus está falando sobre uma vida eterna. Não é mais aquela vida que as pessoas tinham que acabavam na cova, no túmulo. Amém? A nossa vida, por isso que eu tenho falado muitas vezes aqui na igreja, irmão, a nossa existência, a nossa vida, ela não termina num cemitério, num túmulo. Ela é eterna. Amém, igreja? Eu procuro sempre despertar, irmão, é muito mais do que viver um tempo nessa terra. Viveu tantos anos e morreu. Morreu tão jovem, morreu com 90 anos.
Não. A nossa vida é eterna. Pedro viu essa vida eterna aqui. Ele entendeu a mensagem. Senhor, para quem iremos nós? Existe uma música que está escrito, para onde iremos nós, né? Se você entender que Jesus é um lugar, por isso que eu pedi para a gente louvar, né? Esse hino que nós louvamos agora há pouco, né? E esse lugar, né? Há um lugar. E em vários versículos ele fala, eu pedi para tocar novamente no final, para cantarmos isso aqui junto, para você agora prestar mais atenção nesse hino, que ele é a resposta para quem iremos nós. É para estar naqueles lugares que o hino nós cantamos agora há pouco, de uma maneira, com uma visão, e nós possamos agora cantar no final do culto, com outro entendimento, para quem iremos nós. Amém? Para quem iremos nós. Ele falou assim, né? Só tu tens palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro falou assim, só para terminar, irmão, só para encerrar um detalhe disso aqui. Pedro falou pelos 12, ele mais os 11, né? Mas depois, nesse próximo versículo, a gente vê que Deus não concordou muito com Pedro. Que ele fala, porque ele está falando pelos 12. Mas no próximo versículo, Jesus fala assim, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Olha só. Tá? Então esse, com certeza, não se encaixava nessa declaração de Pedro. Só tu tens palavra de vida eterna. Porque Judas Iscariotes, ele não foi para a vida eterna, porque ele traiu Jesus, ele se enforcou, ele foi um suicida. Amém? Traiu Jesus. Então, aqui Pedro, que não tinha essa visão e esse entendimento, ele deve, de repente, ter falado com os discípulos, né? E ele disse assim, não, nós vamos seguir Jesus, nós não vamos abandonar, não. Ele está perguntando se a gente quer ir embora também. Não, nós vamos abandonar, nós vamos ficar juntos, nós 12 vamos ficar juntos, amém? Posso falar isso? Pode. E Jesus falou, né? Só tu tens palavra de vida eterna. Para quem iremos nós? E Jesus então ele falou que escolheu os 12 e um de vós é diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém, igreja? Então nem sempre a gente pode falar para todo mundo. Eu não posso falar para toda a igreja, irmão, porque eu não tenho a visão de Jesus. Mas se Jesus estivesse aqui, ele conhece o coração de cada um de nós. E ele sabe muito bem como cada um de nós estaríamos recebendo essa mensagem. Uma mensagem de eternidade. Uma mensagem de para quem iremos nós. E as pessoas optam ir para muitos lugares. Muitos lugares. Muitos lugares. Por isso que eu falo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos estar juntos. Amém, igreja? Vamos valorizar o dia de culto da igreja. É a tua igreja, irmão. A igreja existe porque você faz parte dela. Faz parte dela. Então nós não podemos abandonar esse momento. De maneira nenhuma. Imagina se eu falar, domingo não vai ter culto, porque eu vou fazer um churrasco lá em casa e a gente vai... Eu não vou chegar a tempo na igreja, então não vai... Vocês gostariam? Não gostariam. O pessoal do louvor, ninguém vem do louvor aqui. Ninguém gostaria. Cada um de nós é importante nesse lugar. Amém, igreja? Amém, igreja? Glórias a Deus por isso. Se coloquem em pé, por favor. Aleluia. Então nós temos que entender qual é a nossa motivação de vir para a igreja. É um milagre, você vem para a igreja por um milagre? Você pode dizer assim, também, eu quero milagre, e Deus faz milagre. Mas não é a primeira motivação. Eu só vou na igreja se tiver milagre. Se não tiver milagre, eu não vou para a igreja. Tem que ter milagre. O fogo tem que descer lá. Paralítico tem que andar, cego tem que ver, surdo tem que ouvir. Caroço tem que sumir. Apalpa aí, não tem mais caroço, não tem. Tá? E a pessoa vem para a igreja para curar um caroço. Aí curou o caroço, não vem mais. A igreja não é uma opção, irmão. A igreja é o caminho. Porque a igreja é Jesus. E Jesus é o caminho.
é a verdade e é a vida. É pronome definido, artigo definido, é o caminho, amém? É a vida, é a verdade, não é uma verdade, não é um caminho, não é um caminho, um dos caminhos, não, é o caminho. Só chegaremos ao Senhor por esse caminho de Jesus, esse caminho que é a palavra de Deus, que é Jesus se manifestando com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, valorize isso, Senhor, me encha do Espírito Santo. Você já orou assim? Ore, Senhor, me encha do seu Espírito Santo. Você começa a orar, as coisas começam a acontecer, você entra num nível de adoração. Vem lembrança na tua mente de coisa que você tem que consertar, porque o Espírito Santo começa a falar contigo. E aquele negócio, tu não vai deixar, não vai parar com isso, tu não vai largar aquilo. E aquilo que você está interessado, esse engano que você está caindo, isso que está chegando na tua vida e você está embarcando nesse trem. Amém, igreja? O Espírito Santo é que revela para a gente. Então eu não preciso estar dizendo aqui uma relação de pecados. Eu já vi, pastor, agora vamos orar por pecado tal e fala 30 pecados aqui. Não. Você, cada um de nós sabemos aonde nós erramos. Que Jesus chama isso de pecado. E o pecado, irmão, tem um salário. E o salário do pecado é a morte. Não é a morte do caixão e do túmulo, é a morte espiritual, é não ter uma vida eterna. Nós estamos aqui, irmão, igreja, é por causa disso, para que todos nós, a grande vontade de Deus, a vontade do pastor da igreja, tá? Que quer realmente que você venha, não é por causa de mim, é por causa de você. Amém, igreja? Eu estou interessado, preocupado com a tua vida. A minha, eu tenho desenvolvido isso com Deus, tá? Há muitos anos, aprendido, buscado. Irmão, eu podia não estar aqui, vou fazer 74 anos daqui 2 meses. Eu poderia não estar aqui, né? E chamava pastor não sei da onde, pastor não sei da onde, e o irmão daqui, a irmã daqui pregava, podia fazer só em casa, só administrando isso, tem pastores fazendo isso. Eu estou aqui, irmão. Tá? Não é que eu não quero aparecer porque não tem a televisão aqui me passando ao vivo para o Brasil todo. Não, é apenas no celular, filmando para algumas pessoas que estão em casa agora, e quem sabe alguns estão assistindo, outros nem assistindo de repente estão. Mas é para que a palavra chegue para todos. Assim como um pai ou uma mãe quer colocar todo dia na sua mesa o feijão, o arroz, a batata, o ovo, a carne, a linguiça, para alimentar os seus filhos, para eles crescerem vigorosos, fortes, assim o pastor quer todo dia servir a palavra de Deus, sem mistura, sem intenção segunda, sem querer pregar para agradar você, para você ser meu fã, me elogiar. Não, eu não quero que você seja meu fã de maneira nenhuma. Isso aqui não é um fã-clube, isso aqui é uma igreja. Mas que você adore a Deus, obedeça ao Senhor, siga Jesus, seja fiel, amém? Assuma um compromisso. Como você vai no teu emprego e não quer chegar atrasado no teu emprego, vem para a igreja, vem para o culto. Aqui nós temos um pouco de comunhão, já tivemos mais comunhão. Hoje, por causa da pandemia, a gente não pode nem estar abraçando as pessoas, tendo depois do culto um momento lá, nos reunindo na cantina, comendo um pastel, tomando um suco e conversando nas mesas. Mas continua acesa em nós, ou continua acesa em nós o amor e a comunhão uns com os outros. Posso ouvir um amém? Receba a nossa gratidão, Senhor. Nós estamos aqui, Pai amado, para cumprir um chamado. Tu nos chamaste e nós obedecemos. Quem somos nós para ficar murmurando ou questionando a Tua palavra, a Tua maneira de fazer as coisas? Por que alguém fica enfermo? Por que alguém ficou desempregado? Por que alguém tem um problema em casa, de relacionamento? Por quê? Deus permite todas as coisas. Deus fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados por um propósito. Tu tem um propósito na vida de cada um de nós,
E nós queremos entender esse propósito e nos colocar, Pai amado, diante de Ti, na Tua presença, Senhor. Receber de Ti, Te buscar em oração, em obediência, em adoração. Obrigado, Deus, porque são tantos ensinamentos que nós temos recebido. E na medida que nós vivemos, nós sentimos a Tua presença, Senhor. E jamais voltaremos atrás, como aqueles discípulos que acharam duro aquele discurso. Sim, a Tua palavra, Senhor, não é para passar Sua mão na nossa cabeça, é para nos pegar realmente e nos sacudir, para que possamos acordar daquilo que nós precisamos despertar e não ficar, Pai amado, dormindo, cambaleando, sem forças, desacreditando no Teu poder. Mas nós cremos e colocamos vidas que precisam de cura nas Tuas mãos. Vidas enfermas. Colocamos aqui a pastora Alvani, que está lá se restaurando daquela cirurgia. A cada dia, Pai amado, com paciência, estamos ali, Pai amado, cuidando, zelando, orando, manifestando, Pai amado, a nossa credibilidade no Teu poder de cura e restauração. Abençoa a Tua serva. Abençoa outros, Pai amado, que nós conhecemos e estão passando por dificuldades, por enfermidades. Abençoa Teu povo, aqueles que precisam de uma porta aberta de trabalho. Tu é um Deus que abre as portas, porque Tu disseste que Tu é a porta, e nós possamos entrar por essa porta de bênção e receber de Ti aquilo que Tu tens de melhor para as nossas vidas, porque Tu não nos daria o pior, porque Tu és o melhor. Tu és perfeito, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és Deus forte, Tu és o príncipe da paz. Venha sobre nós, Pai amado, o Teu poder, e abençoa-nos, Pai. A minha vida, que nessa semana passarei também por uma cirurgia, mas eu sei que a Tua presença estará naquele centro, me abençoando, guardando a minha vida. E eu me coloco, Pai amado, nas Tuas mãos, e digo, seja feita a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome do Senhor Jesus. Leva a Tua igreja, cada vida, para a sua casa, possa ter recebido essa palavra, entendido essa palavra, e possam viver em cima dessa palavra, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Leva-nos seguros, guardados no caminho para nossas casas. Nenhum mal te sucederá, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levanta o Teu rosto e te dê a paz, hoje e todo sempre. A igreja aplauda e glorifica o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.